Diz assim o texto sagrado. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que mora em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio dele, e eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do seu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Nosso coração tão falado aí no texto do profeta Ezequiel, eu fico imaginando como uma fábrica fantástica, uma fantástica fábrica formada por máquinas chamadas músculos, e essas máquinas funcionam o tempo inteiro, aliás, elas não podem parar, não é? Essas máquinas são dotadas de válvulas, e essas válvulas fazem parte de um sistema chamado cardiovascular. É uma fábrica que sustenta toda a vida. Distribui nutrientes, oxigênio, hormônios para as diferentes células do organismo. E assim nós vemos fisicamente como é o coração. Mas eu fico sempre pensando, queridos, que precisamos também ver o coração com olhos espirituais. E para que nós possamos olhá-lo, aliás, como um órgão ou como uma fábrica presente num reino, num sistema inteiro, nós precisamos olhar para essa fantástica fábrica pensando que nela existe um escritório central, uma sala, que é a sala do dono da fábrica, a sala daquele que, na verdade, construiu e constrói todas as fábricas. E essa sala é semelhante à sala principal de um castelo. Uma sala dotada de um trono, e nesse trono sempre está sentado aquele que construiu a fábrica. E nós, como súditos, devemos tomar conta dessa maravilhosa fábrica, cuidando de forma especial desse local, dessa sala do trono, e sempre tendo cuidado de não deixar que ninguém ocupe o trono daquele que construiu a fábrica, do verdadeiro rei. Essa é a grande questão. Essa fábrica é uma fábrica de amor, uma fábrica de sonhos, uma fábrica de muitas coisas boas, especialmente a fábrica da essência da vida e a fábrica da felicidade. E nós, então, vamos ver isso tudo acontecendo, quando o dono da fábrica, quando o rei está sentado no trono. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa: nós não podemos descuidar. Porque se nós descuidamos, alguém pode ocupar aquela sala, pode ocupar o trono dessa fábrica. E quando esse alguém ocupa o trono da fábrica, tudo sai errado. E o coração então se torna uma fábrica de ídolos. E ele começa, essa fábrica, a produzir filhotes, e produz isso em série, e se torna então uma fábrica de tropeços, uma fábrica de pecados. O profeta Ezequiel diz que as autoridades de Israel o procuram, foram consultá-lo, e então o Senhor responde ao profeta dizendo
que aqueles homens eram idólatras. O profeta não deveria responder, diz o Senhor, mas deixasse que o próprio Deus respondesse a cada um conforme as suas idolatrias. E nós vamos então olhar para essa história, para esse texto, desejando ouvir a voz de Deus, falando ao nosso coração. Queremos sim ouvir a voz do Senhor, entendendo que essa voz é sempre uma oportunidade para que nós, como súditos, possamos cuidar muito bem da fábrica, essa fábrica que é fábrica feita por Deus, e assim nós devemos receber essa palavra como palavra que vem ao nosso coração para a edificação da nossa vida. Mas eu não quero continuar sem antes orar com você. Eu quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os olhos e nós vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite onde Tu tens a liberdade, Senhor, de falar ao nosso coração, trazendo palavra de vida para a edificação, para a transformação da nossa existência, de tal maneira que nós possamos ser parecidos com o Teu Filho Jesus. Senhor, nos ajuda neste momento em que este país, de forma especial, passa por esse tempo onde tanta idolatria se levanta diante de Ti, Senhor. Nós clamamos, Pai, pela Tua misericórdia para com o Teu povo, que Tu possas, ó Deus, com liberdade falar ao nosso coração, trazendo lições, para que possamos, como súditos, aprender a cuidar do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que jamais levantemos ídolos em nosso coração. E assim nós Te louvamos, agradecidos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu chamaria assim: Coração, Fábrica de Ídolos. O nosso coração tem uma tendência terrível, não é? O texto bíblico é, por excelência, um texto que nos ensina algumas coisas especiais. Primeira coisa que o texto está falando é que nosso coração produz ídolos. E isso acontece por conta da nossa própria natureza humana, da nossa tendência, e mais do que uma definição do que é idolatria, eu quero, meus irmãos, hoje trazer aqui reflexão para que nós possamos compreender bem esta realidade, não apenas tendo um conceito, mas desejando que a nossa vida seja transformada, de tal maneira que nós possamos usar o próprio texto bíblico, os ensinamentos bíblicos, para que sejamos ajudados a ter corações puros, santos, diante do nosso Deus. Quando Moisés sobe ao monte, por exemplo, para encontrar-se com Deus, o povo de Deus fica lá embaixo do monte e rapidamente, sob a liderança de Arão, constrói um bezerro de ouro. Eles não conseguem esperar, mas querem festas, eles querem adorar um Deus qualquer, eles querem beber, entrar na farra, e assim começa uma história terrível no meio do povo. E a consequência é que muitos deles morreram. E sempre que eu penso nesse texto, eu fico lembrando um dia quando eu preguei na Betânia, era a antiga Betânia, lá na Rua da Lama. Arão, muitos conhecem Arão, coincidentemente entrava na igreja vindo de um carnaval em Olinda. Ele disse depois do culto: esse pastor sabe da minha vida inteira. Ele estava falando, de vez em quando ele olhava para mim, ele estava me vendo seguir o galo da madrugada, descer as ladeiras de Olinda, e ele veio falar comigo e disse: filho, Deus falou com você, então escute a voz do Senhor. E eu fico imaginando, queridos, fevereiro, né, um mês no Brasil, em geral fevereiro, né, o mês de carnaval, e assim como nós temos maio como o mês das mães, temos fevereiro como o mês da idolatria no nosso país. E nós precisamos entender uma coisa: isso é construção humana, o ser humano tem essa tendência natural. Nós vamos encontrar, por exemplo, Raquel, quando foge da terra do seu pai, juntamente com Jacó. Raquel rouba os ídolos do seu pai, põe na sela do camelo e sai escondido, e Labão rapidamente vai atrás, e quando encontra esses dois, diz a Jacó: Jacó, olha, roubaram os meus ídolos. E Jacó, surpreso, diz: olha, pode procurar no meio do povo, aquele que tiver roubado, você pode matar.
Era assim que Jacó enxergava essa história. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Os ídolos não se restringem apenas a imagens de madeira ou imagens de gesso. Os ídolos são muito mais que isso. Não são apenas madeira ou gesso que é adorado. Assim como as imagens ocupavam e ocupam o trono do coração de muita gente, muitas outras coisas podem ocupar o trono de honra destinado ao nosso Deus que está presente em nosso coração. Alguns, por exemplo, colocam dinheiro e riqueza assentados no trono do seu coração e a motivação da sua vida passa a ser a riqueza e passa a vida inteira correndo para acumular bens. Gente que depende, que se torna súdito e que passa a ser adorador das riquezas e dos bens. Passa a vida se matando para amealhar algum trocado. E no final vai descobrir que não pode levar nada, que no céu a gente não leva nada. Como diz o texto, nu nós viemos e nu nós iremos, no sentido de não levar nada. Ninguém traz e ninguém leva. Se você levar alguma coisa, são as boas obras que você praticou para que você receba o seu galardão. Porque nem as boas obras haverão de te salvar, porque nós somos salvos pela graça e pela graça de Deus, e não pelas obras que nós realizamos. Mas a palavra de Deus, trazida pelo próprio Cristo com relação àquele que vive em busca de riquezas, é assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e tem muita gente servindo ao dinheiro. Outros sentam no trono do seu coração o desejo do poder. E às vezes as pessoas pensam que é o poder pelo poder. Mas isso não é uma realidade. O poder, na verdade, toma conta do coração do homem, se assenta no trono do seu coração, porque na verdade ele deseja ser reconhecido, ser exaltado, ser louvado, ser glorificado, ser honrado. E eles não entendem que Deus não abre mão da sua glória. Somente Deus é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração, e a ninguém Ele divide, ou com ninguém Ele divide a sua glória. Deus não divide seu trono com ninguém. Mas, irmãos, a idolatria não fica apenas por aí. Muita gente colocando também o conhecimento sentado no trono do seu coração, como se o conhecimento fosse a coisa mais importante da vida, e se exaltam, ficam soberbos, enchem o peito, porque conhecem muito, sabem de muitas coisas, e eu tenho entendido que o conhecimento é algo importante, sim, é relevante, mas o conhecimento não pode ser o centro da vida ou da existência do ser humano. O conhecimento é importante, sim. Sobretudo, o conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da sua palavra, e é por isso que Jesus diz que nós pecamos, porque não conhecemos e não conhecemos a palavra de Deus. Jesus nos recomenda, então, que nós devemos, sim, buscar o conhecimento. Mas o conhecimento de Deus não está acima de Deus. E é por isso que muito fariseu teve conflito com Jesus, porque eles amavam mais a lei do que amavam ao próprio Deus. E vendo Jesus, não conseguiram encontrar Jesus, porque na verdade eles eram idólatras da lei. Homens da religião, idólatras da lei. E nós olhamos à nossa volta, muitas vezes, vemos a idolatria se estender para dentro da família. Pais idolatrando filhos, cônjuges idolatrando um ao outro, como se as pessoas fossem a coisa mais importante da vida. Filhos sentados no trono do coração de pais, esposo sentado no trono do coração da esposa e vice-versa. E sabem, eu fico pensando quantos pais têm vivido como reféns dos seus filhos, porque fizeram deles verdadeiros ídolos. Tornaram os filhos ídolos em suas vidas. E eu quero dizer a você, como nós pregamos semana passada, os filhos são herança de Deus,
mas os filhos não são deuses, ou não são Deus na verdade. Não, nós não podemos colocar os nossos filhos no lugar de Deus. Eu vejo muita gente dizendo, meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Primeiro de tudo, de todas as coisas, está o meu filho, está a minha filha. E eu fico perguntando onde é que fica Deus nesta hora. Gente colocando o cônjuge no lugar de Deus, não entendendo que o cônjuge é alguém mortal e capaz de decepcionar. E Deus não vai nos decepcionar. Namorados, a gente ouve de vez em quando que um está querendo tirar a vida por conta do outro. Eu amo aquele homem, eu amo aquela mulher, sem ele ou sem ela eu não consigo viver. E de repente as pessoas passam e a gente continua vivendo do mesmo jeito. Eu tenho visto, inclusive, pessoas botando políticos, colocando políticos assentados no trono do seu coração. Pessoas que idolatram políticos. E sabem quanta gente sofrendo, irritada, brigando, discutindo, discussões às vezes fervorosas, por conta de um ou de outro político que nada pode acrescentar de verdade à nossa vida. Nem um côvado, como diz a palavra de Deus, as pessoas podem acrescentar à nossa vida. Nós vamos encontrar também os apaixonados pelo futebol. Verdadeiros ídolos têm se tornado os times de futebol. Pessoas que deixam de ir à igreja louvar a Deus para ir a um estádio de futebol louvar ao seu time. Andam com camisas que estão escritas nas costas, uma razão para viver. E eu fico pensando, que razão medíocre. Ou então uma religião, né? Deve ser a religião do diabo. Sabem, queridos, nós temos essa tendência. Essas práticas são práticas sérias e as pessoas continuam por aí, gente idolatrando inclusive a religião, idolatrando sua denominação porque ela é perfeita, porque ela é a melhor denominação de todas. E às vezes eu me entristeço quando algum irmão aqui na igreja diz, olha, a nossa igreja é a melhor igreja que existe. Eu digo, olha, a sua igreja é a igreja de Cristo. Não tem uma melhor do que a outra. Todas têm as suas falhas. Todos nós, humanos, somos pecadores. E as igrejas ou as comunidades, na verdade, são reflexos das pessoas que ali estão vivendo. Um recorte da sociedade onde nós, como pecadores, buscamos a misericórdia de Deus. Mas essas práticas, queridos, idólatras, são sérias, pecaminosas, da mesma forma que as pessoas fazem quando se dobram diante de um objeto qualquer. Porque tudo isso é idolatria, tudo isso é idolatria. E João Calvino, escrevendo Institutas, lá no capítulo 11 do primeiro livro, ele diz assim, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. Inventamos um após o outro, se a gente não tiver cuidado. E essa mensagem não deve ser uma mensagem que venha ao nosso coração como condenação. Por favor, não entendam como condenação, mas entendam que é uma mensagem de Deus para nosso coração, desejando que haja, sim, transformação na nossa vida, que chega a nós como voz amorosa de Deus, para que nós possamos ser filhos que vivem a felicidade e são capazes de agradar ao nosso Deus. Falando ao profeta, Deus diz assim, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? E aqui nós vamos encontrar uma segunda lição para a nossa vida de filhos de Deus. O texto diz, puseram tropeços ímpios diante de si. E colocar tropeços ímpios diante de nós significa colocar pecados em nosso caminho. Quando nós produzimos ídolos em nossos corações, nós colocamos sim tropeços ímpios diante de nós. O pecado primário é a idolatria, porque é colocar qualquer coisa
ou colocar alguém no lugar de Deus. E a partir daí, uma série de pecados começam a ser cometidos. Aqueles que, por exemplo, idolatram a riqueza ou vivem em busca dos bens, esses acabam se tornando avarentos, gananciosos, exploradores, oprimem os outros, se tornam muitas vezes desonestos, se corrompem, tudo por conta de dinheiro, por conta de acumular riqueza. E nós precisamos compreender algo que deve nos chamar a atenção: o pecado tem consequências. Eu não consigo imaginar alguém que passa a vida buscando as riquezas, sem se estressar, sem entrar em situações onde vem a ansiedade, as doenças consequentes do estresse, da ansiedade, além de destruir relacionamentos. A busca incessante pela riqueza chega a tal ponto que relacionamentos são destruídos por conta disso. E muitas vezes também nós partimos para questões mais sérias ainda. Nós colocamos, às vezes, ídolos em nosso coração e disfarçamos esses ídolos chamando de zelo. Ah, não, isso é zelo. E sabem, queridos, por exemplo, quando nós, como eu disse, idolatramos a religião ou a denominação, nós fazemos isso, às vezes, com tanto zelo, que às vezes eu fico pensando que as pessoas querem defender Deus ou defender a Bíblia, quando Deus e a Bíblia não precisam da nossa defesa. Deus sabe se defender muito bem. A Bíblia sabe se defender muito bem. Mas sob a tese do zelo, nós praticamos excessos. Nós, em lugar de colaborar com Deus na sua obra, muitas vezes, por essa história de zelo, ficamos acusando os irmãos, apontando para as pessoas, esquecemos que nós também temos um potencial enorme para produzir a idolatria em nosso coração. Acontece que, em geral, quando nós nos comportamos assim, nós deixamos de enxergar o nosso próprio coração. E antes de olhar para a vida dos outros, nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Entender que nós também somos pecadores e que aos olhos de Deus nós não somos mais dignos do que absolutamente ninguém. E precisamos sim olhar para o nosso íntimo, verificar que ídolos têm ocupado o nosso coração. Estamos diante de Deus, precisamos fazer um exame, examinar a nossa intimidade, pedindo: Deus, lança luz sobre nós, para que nós possamos enxergar no fundo do nosso coração que tipo de ídolos nós temos colocado em nossa vida. No verso 5 nós encontramos Deus falando que Ele mesmo haverá de responder àqueles que praticam a idolatria, responder de forma adequada. Isso quer dizer que Deus haverá sim de disciplinar o seu povo. Era isso que estava acontecendo, e Deus disciplinou sim aquele povo. Aquele povo foi disciplinado com castigo da escravidão na Babilônia. Diz o texto: isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Deus coloca seu povo sob disciplina, não para machucar o povo. Deus não coloca o seu povo em disciplina para maltratá-lo, mas para reconquistar o seu coração, para que nós possamos ter a oportunidade de pensar sobre a nossa vida, olhar onde estamos e olhar qual o lugar que Deus deseja que nós estejamos. Nos versos 7 e 8 nós vamos encontrar Deus mais uma vez falando que os idólatras seriam eliminados do meio do povo, sendo punidos de forma exemplar. Diz o texto: quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo. E nós podemos perguntar por que Deus procede dessa forma, eliminando
aqueles que praticam tamanha idolatria do meio do seu povo. E eu fico olhando Deus desejando caminhar com o seu povo. E diz o texto exatamente isso. Aquele que ergue ídolos separa-se do Senhor, porque sempre que nós erguemos ídolos, nós começamos a nos afastar de Deus. E Deus age assim exatamente para não nos perder de vista. Eu fico imaginando se Deus não tivesse dado fim àquele monte de gente idólatra lá, quando Moisés subiu o monte e Arão com aquele bezerro de ouro começa a adorar, de repente todo o povo se perdia. E Deus optou por destinar ou separar o povo que haveria de seguir do povo que estava ali na prática idólatra. Sabem, queridos, Deus nos ama, Deus não deseja que seus filhos andem afastados dele. E Deus age de forma exemplar contra os idólatras, exatamente para preservar o seu povo. Deus deseja, sim, nos preservar. Mas sabem por que ele faz isso? Porque os ídolos nos afastam de Deus. E essa é a terceira lição que o texto nos traz essa noite. Os ídolos nos afastam de Deus. Dura parece ser a palavra de Deus ao profeta Ezequiel, sobre aqueles que levantam ídolos no seu coração. Eu sei que muitas situações fazem com que as pessoas coloquem a esperança em lugares diferentes, que nas dificuldades as pessoas busquem saídas, e às vezes por ignorância, outras vezes por ganância, outras vezes até por intenção própria, por desconhecimento de Deus ou por amor ao inimigo das nossas almas. Eu vi hoje de manhã que vai ter aí nesse carnaval lá em Belo Horizonte a Marcha para Satanás. E alguns cartazes terríveis, xingando Deus, palavras de baixo calão sendo colocadas. Pessoas que estão idolatrando, amando o diabo e rejeitando Deus. Sabem, queridos, mas nós também somos tentados a colocar ídolos no lugar de Deus. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança fora do centro da vontade de Deus. Por exemplo, quando nós queremos ou precisamos muito resolver um problema, eu tenho visto rotineiramente as pessoas dizendo: olha, eu já tentei tudo, agora somente Deus pode me ajudar. Quando deveríamos, em primeiro lugar, nos colocar diante de Deus pedindo o socorro, como diz o salmista: de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E às vezes eu vejo pessoas procurando outras pessoas para ajudá-los nas dificuldades financeiras, quem sabe apostando tudo na loteria, indo para o jogo do bicho, né? E o bicho pega. E sabe o que acontece no final? Simplesmente perde o foco, se afasta de Deus e começa a viver uma vida que não agrada ao nosso Deus. Outras vezes, um ídolo chamado raiva, ira, toma conta do coração das pessoas e toma conta quando alguém fere, uma palavra mal colocada, um ato mal feito ou mal realizado, provoca no coração do outro ira, e a pessoa deixa a ira tomar conta do seu coração, e não consegue entender a necessidade de perdoar, e aquele ato desagradável do irmão se estende de tal maneira que alguns dizem assim: nunca mais eu piso naquela igreja. Estou com raiva de fulano. O pastor me confrontou, disse uma coisa que eu não gostei, nunca mais eu volto lá. E aí sabe o que acontece? Torna-se um idólatra da raiva. Porque a raiva toma conta do seu coração e não consegue mais se afastar daquilo. Sabe, queridos, nós temos uma história terrível. O ser humano, depois da queda, se tornou capaz de levantar ídolo sobre ídolo em seu coração, tirando Deus do foco e colocando aqueles que estão mais próximos, aqueles que parecem ser a ajuda mais imediata no lugar de Deus. O idólatra se afasta de Deus porque passa a amar outras coisas. E quando nós amamos alguma coisa e amamos muito, desejamos tanto aquilo
que aquelas coisas tomam conta do nosso coração. Às vezes nós queremos fazer uma coisa e temos um desejo tão grande que ele invade o coração e invade de forma silenciosa, mas daqui a pouco você, quando vê, está afundado naquele desejo e não consegue mais se largar dele. O reverendo Richard Case diz que a idolatria é exatamente sutil ou extremamente sutil e penetrante. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial, dependendo somente das nossas atitudes e ações relacionadas a ela. Às vezes uma coisa parece uma coisa simples, mas se nós supervalorizamos, se damos uma importância maior do que o lugar de Deus na nossa vida, ela se torna idolatria. E recorrendo novamente a João Calvino, ele escreve que o mal em nosso desejo, caracteristicamente, não repousa naquilo que nós queremos, mas em o querermos apaixonadamente. Quando queremos apaixonadamente, corremos o risco de colocar essas coisas no lugar de Deus. A dor, por exemplo, o sofrimento, tanto do corpo como da alma, às vezes tem levado pessoas para o lugar errado. As pessoas começam a entender que a ajuda, de repente, não está em Deus. E deixam Deus para o último lugar e vão buscar em todas as possibilidades encontradas na vida. E você, eventualmente, vai encontrar pessoas aí buscando, inclusive, práticas estranhas, religiosas, crendo que vai resolver o seu problema. O projeto de Deus para a nossa vida não é esse. O projeto de Deus é sim que nós possamos usufruir da medicina, por exemplo, como bênção de Deus, mas entendendo que foi Deus quem criou a medicina para a cura das nações. Mas Deus é o autor da vida e aquele que nos cura. Prosperidade tem endereçado muita gente para lugares errados. Ela surge como ídolo para afastar com violência as pessoas de Deus. Pessoas que buscam prosperidade e que nós vamos encontrar, inclusive, homens de Deus no texto sagrado que viveram exatamente isso. Homens como Davi, por exemplo, que foram homens de extremo sucesso, mas se entregaram em algum momento à idolatria. Sabem, queridos, John Owen escreve assim: alguns dos mais horrendos pecados cometidos por alguns dos mais santos na história foram praticados não em períodos de adversidade, mas em períodos de prosperidade. Pior que isto, aqueles pecados foram cometidos depois de anos de fidelidade através de adversidades, sofrimentos e perseguições, num grau que não podemos começar a relatar. Ele diz: homens como Davi e Ezequias pecaram mais gravemente em períodos de prosperidade. Quando o reino era próspero, foi exatamente o momento em que esses homens cometeram pecados absurdos. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos muito, e precisamos mesmo da ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa iluminar o nosso coração. Porque somente Jesus pode transformar essa fábrica chamada nosso coração, num coração de carne, um coração movido pelo Espírito de Deus. Se nós não recorrermos ao Espírito de Deus como fortaleza, para que possamos ser tratados por Ele, nós não conseguiríamos enxergar pelos olhos de fé. Precisamos do Espírito de Deus sondando o nosso coração, para que lá no mais íntimo do nosso ser, Ele possa trazer à nossa memória onde estão os ídolos que nós estamos escondendo no nosso coração. Como eu disse, estamos vivendo um mês e um tempo terrível, onde as pessoas pagam alto preço por um pequeno espaço de tempo, onde creem que ali podem extravasar, ali podem viver a alegria de um ano inteiro reprimido. Mas são poucos dias de falsa alegria e muitos dias de grande tristeza. Tristeza verdadeira, porque as consequências mínimas são
doenças sexualmente transmissíveis, e eu via uma reportagem dizendo que do carnaval do ano passado para esse, a AIDS cresceu 80% na faixa de 15 a 24 anos. E o remédio que estão indicando é usem camisinha. Não é se preservem, é usem camisinha. Continuem pecando. Em lugar de dizer, gente, precisamos abrir os olhos. A expectativa de Deus para a nossa vida não é essa desgraça de vida que nós temos vivido. Crendo que um pouco espaço de tempo será capaz de aplacar a dor, de aplacar a tristeza, a insatisfação de corações que não conhecem a Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus passam esse período com tranquilidade, refletindo, louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor. O desejo de Deus é que nós possamos buscar a sua graça, o seu amor, para que haja de fato transformação na nossa vida, e essa transformação é feita por meio do Espírito de Deus trabalhando em nosso coração. Que a intimidade com Deus nunca deixe de estar presente no nosso coração, para que nós não transformemos o nosso coração numa fábrica de ídolos. Que assim o Senhor cuide de nós e que nós possamos sim ser eternamente apaixonados, mas apaixonados por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você, baixa a cabeça, fecha os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite, onde Tu tens completa liberdade de falar ao coração dos Teus filhos, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, que derrame sobre nós o Teu Espírito, Pai. Que Ele possa sondar o mais íntimo do nosso coração, trazendo à tona aquilo que nós temos nos apaixonado, colocado na sala do trono do nosso coração, ocupando o Teu lugar, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a tirar deste lugar aquilo que não é digno de Te colocar no centro do nosso coração, Senhor. Que Tu ocupes o trono de honra da nossa vida e jamais permitas que nós caiamos em tentação, deixando outra coisa tomar este lugar, Senhor. Estende, Pai, sobre o Teu povo a Tua mão. Livra o Teu povo de todo o mal, Senhor. Preservando vida, Pai. Transformando e trazendo a alegria de poder andar na Tua presença. Afastando-se do pecado e afastando-se dos ídolos. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Pela Tua graça renovada a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Eu quero nascer
Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Em tua presença, Pai. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Ô Senhor, queremos renunciar a nossa carne, Pai. Vem em nossas vidas, Pai. Entre no nosso coração. Tira tudo que não te pertence. Limpa a nossa vida, Pai. Limpa nosso coração, Pai. Nós queremos matar nossos desejos, Senhor. Queremos matar nossas vontades, Pai. Não queremos fazer nada que te desagrade, Senhor. Queremos focar em Ti, Senhor. Oh, Senhor. Queremos fazer Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável em nossas vidas, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Que a nossa vida seja a Tua vida, Senhor. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Mais uma vez, sem instrumento, só a igreja. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha